minutos. O Senado vota hoje o projeto de lei que facilita o licenciamento ambiental para obras e cria um novo marco legal para a regularização de atividades econômicas. Vamos voltar a Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, nós estamos no ano da realização da COP30 aqui no Brasil e críticos dessa proposta veem risco para o meio ambiente. Exatamente. Nesse ano em que o Brasil tenta se colocar como um protagonista dessa discussão ambiental perante todo mundo, a gente tem esses problemas internos que enfraquecem essa imagem brasileira diante de um cenário já tão fragilizado do meio ambiente mundo afora, né? A gente está falando da lei que cria a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Esse é um projeto que está em discussão há mais de 20 anos no Congresso Nacional, mas que ontem teve a aprovação das comissões e que agora está, portanto, liberado para votação no plenário do Senado. Esse texto teve diversas alterações, né? Tá parado há mais de 20 anos aí, em discussão há mais de 20 anos no Congresso, então ele teve diversas alterações no Senado, então mesmo que ele seja aprovado, ele ainda volta para a Câmara para outra análise. Mas de toda forma, essa proposta, para a gente poder explicar aqui para o nosso ouvinte, né, ela flexibiliza as regras e inclusive até dispensa o licenciamento para algumas atividades, especialmente quando a gente está falando do setor setor agropecuário. Quem defende essa proposta diz que isso significa menos burocracia para algumas atividades e também mais agilidade na liberação de obras e empreendimentos, ou seja, para implementar uma fazenda, uma plantação de eucalipto ou qualquer coisa que dependa dessa licença ambiental, você tem esse processo agilizado, então facilita para o empreendedor. Mas esse é o lado positivo, né? A gente, para falar do lado negativo, a gente traz algumas críticas aqui de ambientalistas que acusam esse texto de fragilizar o controle ambiental, inclusive abrir brechas perigosas quando a gente está falando de licenciamento ambiental. Um dos pontos mais polêmicos é a chamada licença por adesão e compromisso, que, segundo esse projeto, permite o licenciamento com base apenas na autodeclaração do empreendedor. Então, se o empreendedor declarar ali que aquela é uma área segura para qualquer tipo de empreendimento que seja de um potencial até médio poluidor, como, por exemplo, uma atividade de mineração ou qualquer outra indústria que tem um potencial poluidor que seja menor ou considerado médio, ele pode autodeclarar e o governo aceita essa autodeclaração sem fazer nenhuma análise técnica, sem fazer nenhum estudo a respeito daquele terreno onde esse empreendimento está sendo liberado. Outro ponto preocupante também para os ambientalistas é a retirada de status de área protegida quando a gente está falando de terras indígenas e quilombolas que ainda não foram oficializadas. A gente sabe que tem muita disputa acerca de terras indígenas, terras quilombolas que ainda estão na justiça e enquanto esses processos correm na justiça, aquela área fica, de certa forma, resguardada, aguardando ali uma decisão judicial a respeito desse tema. Esse texto, ele ignora esse protocolo e bota, portanto, essas áreas como áreas livres para desmatamento, áreas livres para a criação de gado, enfim, plantação de florestas de eucalipto e coisas do tipo. Segundo o Instituto Socioambiental, que está por dentro desse assunto, isso poderia afetar diretamente 18 milhões de hectares de floresta, o que equivale mais ou menos ao estado do Paraná. Isso a gente está falando só dessas áreas de disputas judiciais. O projeto também, ele tem críticas por parte da Sociedade de Arqueologia Brasileira por conta do enfraquecimento do papel do IPHAN nessa liberação ambiental, né? Porque com essa mudança só passa a ser exigida uma consulta ao Instituto se houver bens identificados previamente naquele provável sítio arqueológico. Então, enfim, ossadas de dinossauros ou, enfim, qualquer obra indígena que seja mais antiga e que ainda não foi descoberta, corre esse risco por conta desse licenciamento. É uma votação que promete ser acirrada. A gente tem de um lado a bancada do PT e também outros outros senadores ligados à pauta ambiental que são contrários a esse projeto, estão fazendo uma oposição muito firme, mas por outro lado a gente tem a bancada do agro, que a gente sabe que é uma bancada muito poderosa dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados também, e que tem pressionado para a aprovação desse projeto e que deve ir à votação, portanto, nessa quarta-feira. E, claro, a gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso no Congresso Nacional. Volto com vocês. Pedro Nascimento, direto de Brasília.